Você já imaginou como seria o mundo hoje se todos os territórios que um dia foram da Espanha ainda fizessem parte do país? Estamos falando de um império que se estendia por 4 continentes. Um domínio tão vasto que dizia-se: no Império Espanhol, o sol nunca se põe. Mas, e se esse império nunca tivesse caído? Neste vídeo, vamos explorar um cenário completamente alternativo. Um mundo onde a Espanha continua sendo a potência dominante, unindo povos da América, Europa, África e Ásia sob uma única bandeira. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo e no espaço. A partir de agora, você vai mergulhar num mundo que poderia ter sido, mas que nunca foi. Durante os séculos XVI e XVII, a Espanha se tornou uma das maiores potências da história. Com as conquistas nas Américas, a união com Portugal e seus domínios na Ásia, a Espanha controlava territórios que iam do Chile às Filipinas, do México à Itália, da Califórnia até os Países Baixos. Era o primeiro império verdadeiramente global. Esse império incluía regiões que hoje são países inteiros e independentes: México, Colômbia, Argentina, Peru, Cuba, República Dominicana, Filipinas, partes da Itália, de Marrocos, do Saara Ocidental, da Califórnia, do Texas, da Flórida e muito mais. Mas, neste universo alternativo, a história tomou outro rumo. Revoltas não deram certo, independências foram sufocadas, e a Espanha conseguiu manter tudo unido, com mão firme, ou com reformas inteligentes. Vamos redesenhar o mapa mundi. Imagine uma Espanha que se estende desde o sul dos Estados Unidos até o sul da Argentina. Do Marrocos às Filipinas. Essa Super Espanha incluiria mais de 700 milhões de habitantes. Com áreas urbanas superpopulosas como Cidade do México, Buenos Aires, Lima, Manila, Los Angeles e Madrid, todas sob um mesmo governo. A língua espanhola seria, de longe, a mais falada do planeta. E não por pouco. A Espanha teria influência direta sobre o comércio do Pacífico, do Atlântico, do Caribe, e sobre o Canal do Panamá, peça-chave na logística mundial. Com tantos recursos naturais, essa Espanha alternativa seria provavelmente a maior economia do mundo. Você teria petróleo da Venezuela, gás natural da Bolívia, cobre do Chile, lítio da Argentina, soja do Paraguai, agricultura do México, turismo do Caribe, tecnologia e inovação das ex-colônias do EUA como Califórnia e Texas. A Espanha controlaria vastos depósitos de ouro, prata e minerais raros. Sem falar nos centros financeiros e industriais das Américas. Com tudo isso, o PIB da Grande Espanha poderia ser maior do que o da China e dos Estados Unidos somados. Agora imagine essa Espanha sentada como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto. A política internacional seria completamente diferente. A Guerra Fria talvez nem tivesse o mesmo formato. A União Soviética teria encontrado um inimigo poderoso nas Américas. Os EUA seriam menores, menos influentes. E a Europa? Muito mais integrada à cultura hispânica. A União Europeia talvez nem existisse, ou fosse um projeto liderado por Madrid. A língua espanhola poderia ser o idioma oficial da diplomacia internacional. Cultura, música, comida, vestimenta, religião, tudo influenciado por uma identidade hispânica global. A culinária mundial teria mais tacos, empanadas e paella do que hambúrguer e pizza. As telenovelas e a música latina dominariam não só a América, mas também a Ásia e a África. O flamenco, o reggaeton, a salsa e o cumbia seriam ouvidos em Tóquio, Londres e Moscou. Hollywood talvez nem fosse americana. Poderia ser mexicana, ou espanhola, ou filipina, mas nem tudo seria positivo. Um império tão diverso enfrentaria sérios desafios sociais e étnicos. O racismo colonial teria de ser superado. Povos indígenas, africanos, asiáticos e europeus vivendo sob o mesmo regime teriam exigido reformas, direitos civis, reconhecimento cultural. Questões como desigualdade social, redistribuição de renda e representatividade seriam constantes. Talvez esse império tivesse virado uma federação, ou talvez tivesse colapsado sob o peso de tantas diferenças. É impossível manter um império sem conflitos. Mesmo nesse cenário alternativo, haveria revoltas, lutas por independência, conflitos entre regiões.
Talvez o México quisesse sair. Talvez as Filipinas exigissem autonomia. Talvez os catalães e bascos não aceitassem ser parte de um império que ainda mantém colônias. Haveria repressão? Concessões? Federalismo? Guerra civil? Tudo dependeria da forma como a Espanha tivesse lidado com as tensões internas. E se a Espanha tivesse herdado o Vale do Silício? E se empresas como Apple, Google ou Tesla fossem espanholas? Talvez a Espanha liderasse a corrida espacial, ou desenvolvesse carros elétricos antes da China. A fusão entre ciência europeia, talento latino-americano, recursos asiáticos e inovação americana poderia ter criado um mundo tecnologicamente ainda mais avançado. O catolicismo seria a religião predominante. Mas com o tempo, religiões indígenas, africanas e asiáticas ganhariam espaço, criando uma cultura religiosa híbrida e única. A Espanha teria que lidar com a secularização e, ao mesmo tempo, com a preservação de tradições religiosas em diferentes partes do império. O Brasil seria uma ilha lusófona em um mar hispânico. Poderia ser isolado politicamente, ou pressionado a se unir ao Império Espanhol. Talvez o português tivesse sido absorvido. Talvez o Brasil fosse invadido. Ou talvez tivesse se aliado aos EUA, formando um eixo alternativo de poder. O Brasil nessa realidade teria uma relação tensa e complexa com a Espanha imperial. Duas possibilidades nos aguardam neste final. Na primeira, a Espanha torna-se uma federação democrática, multicultural e próspera. Um exemplo de união global pacífica. Na segunda, o império colapsa em revoltas, guerras e fragmentação. Uma nova idade das trevas se instala em regiões inteiras. O sucesso ou o fracasso dependeria de como a Espanha administrasse sua diversidade, com respeito e inclusão, ou com autoritarismo e dominação. E aí, você conseguiria viver num mundo onde todos os povos das Américas, Europa, África e Ásia falam espanhol, obedecem à mesma bandeira e compartilham de uma só identidade nacional? Esse mundo seria mais justo? Mais desenvolvido? Ou mais opressor? A história não foi assim, mas imaginar nos ajuda a entender melhor o mundo que temos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Deixe seu comentário dizendo como você acha que seria esse mundo alternativo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!